Por séculos, as páginas sagradas da Bíblia têm sido um farol de fé, mas também um baú de enigmas. Histórias que muitos conhecem por cima, mas que escondem camadas profundas de mistério e verdades tão chocantes que a maioria das pessoas nem sonha em questionar. Hoje, não vamos apenas tocar na superfície, vamos cavar fundo. Prepare-se para desvendar os maiores segredos bíblicos, aqueles que foram esquecidos, escondidos ou mal interpretados. Sua percepção sobre as histórias mais antigas da humanidade está prestes a mudar para sempre. O que a Bíblia realmente nos diz sobre o passado e o futuro. Nosso primeiro mergulho nos mistérios nos leva ao mais poderoso artefato do Antigo Testamento. A Arca da Aliança. Não era apenas uma caixa, era o trono terreno de Deus, um conduto de poder divino capaz de abrir o Mar Vermelho, derrubar muralhas e aniquilar exércitos inteiros. A presença da Arca era a própria bênção e maldição para Israel. Ela acompanhou o povo de Deus por séculos, desde o deserto até o Templo de Salomão. Mas de repente, após o exílio babilônico no século VI a.C., a Bíblia, que antes a descrevia em detalhes minuciosos, simplesmente silencia sobre seu paradeiro. É como se um capítulo vital fosse arrancado da história. O que explica esse silêncio ensurdecedor? A teoria mais aceita é que ela foi destruída ou roubada durante a invasão babilônica de Jerusalém, levada como um troféu pelo rei Nabucodonosor. Mas por que não há registro claro disso em crônicas babilônicas ou no próprio livro de Jeremias, que descreve a pilhagem do templo? Seria um tesouro tão inestimável simplesmente perdido na história, sem um lamento formal ou registro de sua profanação? Outra linha de especulação, alimentada por textos apócrifos, como o 2 Macabeus, sugere que o profeta Jeremias a escondeu antes da invasão, em uma caverna no Monte Nebo, onde Moisés viu a terra prometida. A ideia era que ela permaneceria oculta até os últimos dias. Essa lenda é fascinante, mas carece de provas físicas. A versão mais intrigante, talvez a mais polêmica, aponta para a Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo afirma possuir a Arca da Aliança original, guardada em uma capela em Aksum, sob a custódia de um monge guardião que jamais pode deixá-la. Eles dizem que foi trazida para lá pelo filho da rainha de Sabá e o rei Salomão, Menelik, e bem antes da destruição do templo. Embora não mostrem a arca, a fé inabalável e a história oral de milênios dão um peso perturbador a essa alegação. Se for verdade, a arca não está perdida, mas guardada em segredo, aguardando o momento certo para sua revelação. Qual o verdadeiro destino dessa relíquia que moldou a história? Uma coisa é certa: o mistério da Arca da Aliança nos lembra que, por vezes, as histórias mais poderosas são aquelas que nos são contadas nas entrelinhas, nas ausências, nos silêncios. O que a ausência da arca significa para o futuro? E quando ela será, se é que será finalmente revelada ao mundo? Nosso segundo grande segredo nos transporta para uma época antes do grande dilúvio, para uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, lemos: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si as que escolheram, Naculesteias. E também depois, havia Néfilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas das mulheres e elas lhes deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens de renome quems não esses filhos de Deus. E o que são esses Nefilins? Os gigantes que habitavam a terra. A interpretação mais popular, e talvez a mais chocante, é que os filhos de Deus eram anjos caídos. Seres celestiais que abandonaram seu estado original, desceram à terra e se misturaram com mulheres humanas. Dessa união proibida, nasceram os Nefilins, gigantes de grande estatura e força, que espalharam violência e corrupção pela terra. Essa visão é corroborada por textos judaicos antigos, como o livro de Enoque, que descreve esses anjos chamados de vigilantes, ensinando aos humanos conhecimentos proibidos, como feitiçaria e metalurgia, o que levou a uma degradação moral tão grande que Deus decidiu purificar a terra com o dilúvio. Seriam esses os gigantes de diversas mitologias antigas de Hércules, a Golias memórias distorcidas de uma verdade ancestral? Mas existe outra interpretação. Alguns estudiosos argumentam que os filhos de Deus eram apenas a linhagem piedosa de Sete, que se casou com a linhagem ímpia de Caim, resultando em uma descendência poderosa mas corrompida. Os Nefilins seriam então homens poderosos e tiranos daquele tempo, não necessariamente gigantes literais, mas figuras de grande renome e poder que dominaram a humanidade com crueldade. No entanto, essa interpretação não explica a menção de gigantes em outros livros, como Números, que descreve os descendentes de Anak, os Anakins como sendo de grande estatura, assustando os espias de Israel,
Como podemos conciliar essas visões? O mistério dos Nefilins nos confronta com a possibilidade de uma história muito mais complexa sobre as origens da humanidade e a interação entre o reino espiritual e o físico. Se anjos realmente caíram e geraram uma descendência de gigantes, qual o impacto disso em nossa compreensão do mal, da genética e do próprio plano divino? E o que significa a frase "e também depois eles voltaram"? Esse enigma milenar continua a fascinar e assustar, nos lembrando que a Bíblia é um livro de profundidades insondáveis. E a Arca da Aliança e os misteriosos Nefilins são apenas a ponta do iceberg de segredos que as Escrituras Sagradas ainda guardam. Elas nos convidam a ir além da leitura superficial, a questionar, a pesquisar e a nos conectar com uma história que é muito mais profunda e complexa do que imaginamos. A busca pela verdade é uma jornada contínua, e a Bíblia é um mapa divino cheio de pistas ocultas. Qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Você acredita nas teorias dos anjos caídos ou nas linhagens corrompidas? Existe algum outro segredo bíblico que você gostaria de ver desvendado em nosso próximo vídeo? Deixe sua opinião, sua teoria ou sua pergunta nos comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar explorando as verdades mais ocultas. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas revelações. Até a próxima, e que a verdade vos guie.